Toda vez que você mexe na bagunça relacional, alguém grita. Geralmente, quando você traz um assunto delicado para a mesa, a culpa é sua. Geralmente, eu ficava esperando as coisas mudarem para depois eu mudar. Assim, a culpa nunca seria minha. Seja bem-vindo ao podcast De Cara Comigo. E nesse episódio, eu, Vanessa Henrique, falarei um pouquinho mais sobre essa desconstrução que eu venho fazendo na minha vida. Começar a fazer isso não foi algo simples e não tem sido algo simples. Mexer nas bagunças relacionais e na bagunça emocional que eu construí na minha vida tem sido algo complexo, porém algo necessário. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou ficar na dor, que é uma dor que só aumenta, só cresce e me traz muito sofrimento, ou eu vou para a dor de mexer no que precisa ser mexido, enfrentar o que precisa ser enfrentado para que a dor de fato cesse, amenize. Eu vou mexendo com este peso todo e tornando tudo menos pesado, até que um dia se torne leve. Lembrando que eu tenho em vista que ser leve é pesado demais. Isso por quê? Porque a gente tem uma consciência coletiva que fica velado de que sofrimento é status e de que as pessoas leves são leves porque lesionaram ou prejudicaram alguém, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Percebe isso. A pessoa tá feliz, mas porque ela tá feliz, deve ter um monte de gente infeliz. Ela deve ter abandonado pessoas, ela deve ter feito isso, aquilo, outro. E às vezes são os comentários que a gente escuta na boca miúda, né? E de verdade, eu tenho desconstruído isso porque isso é mentira. Isto é mentira. Existe um projeto de poder que está no inconsciente coletivo e que tem como objetivo deixar o maior número de pessoas debaixo dessa consciência coletiva que usa as pessoas como massa de manobra. E toda vez que você confronta, enfrenta esse tipo de crença, de padrão limitante, a gente é visto como doido, como maluco, como, não fala nada com nada, sabe? Por quê? Eu confesso, é muito doloroso e complicado e complexo a gente enfrentar isso. Só que na boa, não tô aqui pra ser manada, boiada de ninguém, não. Eu tô aqui para ser eu mesma, né? Existe uma voz dentro de mim que vem dizendo isso para mim desde que me conheço como gente. E toda vez que eu tentava diminuir ou calar essa voz, essa dor só aumentava. Então, mexer com isso não é algo simples, mas é algo necessário. E o que eu fui percebendo? Que toda vez que eu mexia na bagunça relacional, em que eu dizia, eu não estou fazendo isso com você. Não é, eu não estou fazendo nada para prejudicar você. Eu só estou cuidando de mim. Toda vez que eu colocava limite em alguma relação, seja com mãe, com pai, com irmão, com marido, com filho, com amigo, com amiga. Toda vez que eu fazia isso, alguém gritava. E por que essa pessoa grita? Porque você está mexendo naquilo que está todo mundo acostumado. Você está mexendo
naquilo que está todo mundo sustentando mesmo sem saber por quê. Então, é muito comum isso, né? A gente mexe na bagunça, alguém grita. A gente põe limite, alguém grita. E aí a gente faz, opa, pera lá, mas por que tá gritando? Eu tô ferindo o outro? Não. Muitas vezes não. Muitas vezes você não tá ferindo ninguém. Você só está colocando um ponto final num ciclo tóxico, numa relação tóxica. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu vivi faz uns 2 anos já, que eu tinha 2 pessoas que eram muito próximas a mim, amigos, muito próximos. Pessoas que eu confiava, que eu gostava, que eu queria ter por perto, pessoas que eu tinha prazer de dizer, olha, são meus amigos, confio, são pessoas da minha confiança. E numa determinada situação, eu tive um entreveiro com essas 2 pessoas, porque essas 2 pessoas viveram uma coisa entre eles e não queriam que eu soubesse disso. Até aí, tudo bem, né? As pessoas vivem coisas o tempo todo e eu, embora sejamos amigos, é teu direito viver coisas para além da relação que eu tenho com você. Isto não é um problema, né? Isto não é um problema. E tá tranquilo. Mas, em determinado ponto, para sustentar essa coisa, esta experiência que essas 2 pessoas tiveram juntas, elas mentiram para mim. E mentiram assim de um jeito bem, sabe, bem deslavado. Bem deslavado, porque enquanto eu não estou percebendo e não estou te perguntando, tá tudo bem. Agora, no momento que eu te pergunto algo e você só tem que responder, isto aconteceu sim ou não, você pode dizer para mim assim, eu não quero falar disso com você, tá bom? Eu entendi o meu limite, não tratarei mais desse assunto com você. Ou você pode escolher uma outra situação, que é alimentar uma mentira e criar todo um contexto mentiroso que existe uma chance muito grande de que eu desvende essa mentira. E se eu desvendar esta mentira, o que vai acontecer? O nosso laço de confiança se quebrará. E foi o que aconteceu, né? Foi criado toda uma mentira em torno disso e eu descobri essa mentira, né? Porque é engraçado, né? Parece que as coisas vão se revelando na frente da gente. A gente pode não querer ver. E tá tudo bem você não querer ver. Só que eu tenho uma postura de que, se sei, eu não vou ficar quieta com relação a isso. Eu não vou guardar o que sei. Eu vou me posicionar diante do que eu sei. Então, se eu sei que existe uma mentira aqui, a nossa relação de confiança e amizade está abalada. Você podia simplesmente ter dito, isto não é da sua conta, não se meta. Eu quero viver algo que você não está incluído. Ok. Ia ficar esquisito? Ia. Mas seria menos pior do que você criar toda uma mentira para que a nossa relação fique de fato estremecida e que esse laço de confiança seja cortado. E foi o que aconteceu. E aí, veja, quando eu trouxe, isso foi um exemplo simples, tá, gente? Quando eu trouxe este assunto delicado para ser discutido com essas 2 pessoas, ficou parecendo que a culpa ainda era minha. E de verdade, se colocar as coisas às claras, revelar quem as pessoas são, revelar as intenções e as verdades, for culpa minha, ok, tá tudo bem, eu vou arcar com isso. Contanto que eu lide com a verdade. Porque a verdade, ela é sempre menos pior do que a fantasia para mim.
eu tenho aprendido cotidianamente que lidar com a verdade é muito mais tranquilo do que lidar com a mentira, com as suposições, com os devaneios, com as elucubrações, enfim, com coisas que a gente fica pensando, você fala, aí a tua mente vai, a tua energia vai tentando, sabe, por que tá fazendo isso? Por que tá aquilo? Por que mentiu? Por que não me contou? Não, vamos sentar aqui. Vem cá, bonito. Ó, gente, bonita. Senta aqui. Vamos conversar. O que aconteceu? Tá, aconteceu X. Por que vocês não queriam que eu soubesse? Por conta disso, porque a gente quer viver algo que a gente não quer te incluir. Bacana. Não, vocês não queriam que eu vivesse e mentiram pra mim. Sustentaram uma mentira por muito tempo. E aí, como é que é isso? Por que mentiram? E aí nunca tem uma justificativa plausível pra mentira, né? Pra mim, pelo menos, não tem. E é que eu só quero esconder mesmo. Tá bom, mas aí você podia ter dito lá no começo que eu não quero que você saiba, eu não quero que você se meta nisso. Nós estamos vivendo uma experiência e nós não queremos que você se meta nisso. Tá bom. Ok, eu saio de cena, mas o erro para mim foi ter mentido. E isto acabou abalando muito essa relação. E aí, por ter tocado no assunto, a culpa acabou sendo minha, porque eu estou me metendo onde não sou chamada. Porra, eu não tinha sido chamada mesmo, de verdade. Então me deixava de fora, não ficava inventando mentira para que eu não soubesse a verdade. Né? A gente fica inventando mentira para esconder a verdade, em vez de dizer, esta verdade não é da sua conta, se fecha. O que é menos pior? De verdade, as duas coisas são desconfortáveis. Mas, pelo menos a primeira de estamos vivendo algo que a gente não quer que você participe, ela é mais, sei lá, ela é a verdade. É mais confortável lidar com a verdade do que lidar com a mentira, as elucubrações, enfim. O vínculo de confiança, ele fica menos estremecido ou ele, de repente, se potencializa mais quando eu, de verdade, olho para as coisas e digo, olha, é isso, tá? Não se mete. Tá bom, querido? Obrigada. Vai cuidar da sua vida. Mais bonito isso. Vai cuidar da sua vida. Isso não é de sua conta. Mas as relações de dependência emocional também se revelam aí. E o que eu pude aprender com tudo isso? É que eu, por muitas vezes, ficava esperando as coisas mudarem ou as pessoas mudarem para depois eu mudar, porque assim a culpa nunca seria minha, por ter trazido um assunto delicado para a mesa, para a relação, para a discussão, para o limite. E isto é um erro muito grande, um erro grosseiro demais que eu cometo. Não, sou eu que mudo. Eu vou dizendo como as coisas funcionam para mim. E as pessoas têm direito total, inquestionável, de concordar comigo ou não. De dizer para mim, Vanessa, este jeito que você escolheu viver não me serve, eu não me encaixo. Fechamos aqui o nosso ciclo. Meu, que legal, bacana. Siga a sua vida, eu sigo a minha e eu vou trazer comigo lembranças muito boas daquilo que a gente viveu juntos. E sinto amor, sinto gratidão por aquilo, enfim, tudo mais. Todas essas coisas que a gente constrói numa relação verdadeira com as pessoas. Agora, quando você opta por mentir, por enrolar, parece não. Esse laço fica quebrado, de fato. Não parece, ele fica quebrado, de fato. O ciclo se rompe, não pela honestidade, pela verdade, mas ele se rompe por conta de uma relação ruim. Uma relação que se construiu em uma base frágil, em uma base, acho que frágil é uma boa palavra. Enfim, o sentimento que eu tinha por essas duas pessoas, hoje, ele existe, tenho carinho por elas,
tenho respeito por elas, eu entendi o que aconteceu, porém, isto foi quebrado, o ciclo foi quebrado. E não foi quebrado com a verdade, ele foi quebrado com a mentira. E aí, quando a gente quebra o ciclo com a mentira, é muito difícil reatar os nós, né? Muito difícil, porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem não consegue ser nem fiel no pouco, não conseguirá ser fiel no muito. Né? Isso trouxe para mim desdobramentos, trouxe prejuízos, trouxe perdas e trouxe danos. E que por muito tempo eu fiquei ali ressentindo isso, sabe? Mas, de verdade, agora, hoje, 2 anos depois de ter entendido uma porção de coisas, depois de ter entendido o meu lugar, que eu estava, assim, exercendo uma dependência emocional ativa, ou seja, eu queria me intrometer aonde eu não era chamada, e as pessoas decidiram, ao invés de colocar limite em mim, decidiram mentir para mim. Então, só foi agravando algo que já não estava bom, que já não era saudável. E as coisas foram que foram, e aí é só ladeira abaixo. Tem uma hora que todo mundo cai lá embaixo, né? Rolando, ribanceira abaixo. Quando você chega lá no final da ribanceira, tá todo mundo esfolado, quebrado, os vínculos, as pessoas, as relações. E aí só dá para olhar para o que foi, recolher aquilo que ainda dá para aproveitar e seguir em frente, gente. Curar as feridas e bola para frente. E é isso. Por muito tempo eu fiquei com muita raiva, né? Porque eu sou uma pessoa raivosa, né? Eu fico com raiva, até eu entender por que aquilo aconteceu. Eu preciso entender. Na hora que eu entendo a minha parte nesse latifúndio, a parte do outro, e o que aconteceu, e que eu ponho as cartas na mesa e trago as coisas pra luz, tiro ali das sombras e ponho na luz e enxergo o que é de verdade, a minha raiva passa, né, de boa. Só que ela passa e o ciclo se fecha e daí é vida que segue. É vida que segue. E segue com gratidão pelo que de bacana existiu, segue com gratidão pela aprendizagem das coisas que não foram boas, aprendizagem com os danos, os prejuízos e as perdas, e segue. Então, veja só, por muitas vezes, eu usei um exemplo muito simples, gente, que foi algo significativo, mas foi algo simples. Porque por muitas vezes essa bagunça está em relações muito mais complexas. Com um marido, com um filho, com uma mãe, com um pai, com um irmão, com um sócio, com uma amiga de décadas e décadas, com um amigo de décadas e décadas. Eu não sei qual é a relação que você, de repente, pode ter situações similares a essa que eu relatei, né? Mas dependendo do grau, do quanto essa pessoa ocupa o seu núcleo emocional, qual é o lugar que ela ocupa, né? Lembrando que no círculo emocional, você é o centro, em torno de você estão as pessoas que você escolhe viver. Seu parceiro de vida ou a sua parceira de vida, seu cônjuge, sua esposa, seu marido, os filhos pequenos, depois vem os pais, os irmãos e assim por diante. E de repente você ainda é o filho, mora com seus pais, enfim. Cada pessoa tem o seu círculo, né? O seu núcleo emocional. E nesse núcleo emocional, quanto mais perto essa pessoa estiver de você, mais uma relação de interdependência existe e mais essa bagunça relacional é complexa de lidar. Muitas coisas, às vezes, você tem que lançar mão de
apoio de outras pessoas, de terapeutas, de amigos, para ajudar você a pensar por uma outra perspectiva antes de você fazer qualquer coisa. E agora, uma coisa que a gente sempre tem que enfrentar. Em algum momento, as conversas difíceis terão de existir. E tem que ser de uma forma honesta, transparente, tranquila, em paz, onde você esteja tranquilo e em paz. Geralmente essas conversas difíceis não são tranquilas e em paz, mas você tem que estar munido disso para você conseguir se posicionar e dar os limites que precisam ser dados e dizer aquilo que precisa ser dito com respeito, colocar limite, deixar as coisas claras. Então, para isso, você precisa se estruturar. Então, por muitas vezes a gente consegue fazer isso sozinho, tá tranquilo. Outras vezes, outras tantas vezes, a gente não consegue. A gente precisa do apoio das pessoas, da nossa confiança, ou um terapeuta, enfim. Você precisa ter instrumentos e pessoas que te apoiem a pensar possibilidades de enfrentar essas conversas difíceis e de como conduzir essas conversas difíceis com um motivo e um objetivo claro. Qual é o motivo e o objetivo? O motivo é, tá uma bagunça, precisamos alinhar as nossas ações, precisamos alinhar esse casal, alinhar essa relação de mãe e filha, alinhar essa relação de pai e mãe, enfim, precisamos alinhar essa relação. Com qual objetivo? Para que não exista essa dependência emocional tóxica que existe. Para que as pessoas possam ser livres emocionalmente para viver as suas diferenças e respeitar as diferenças do outro, né? E, gente, isto é indiscutivelmente saudável, mas há de se ter muita coragem, há de se desconstruir muitas coisas para chegar a este nível. E, de verdade, só se aprende a andar andando, só se aprende a comer bebendo, comer comendo, beber bebendo, sorrir sorrindo, andar de bicicleta andando, nadar nadando, e só se aprende a ter conversas difíceis tendo as conversas difíceis e com coragem. E é isso.